como falta uma semana para o Natal, e como o Natal ele é reconhecido como sendo uma festa da família, seria interessante a gente refletir um pouco sobre Jesus. Quando a gente fala de Jesus, é muito comum a gente tratar ele como sendo uma divindade e esquecer aspectos, né, da vida humana que ele teve, né? Porque antes de mais nada ele foi um ser humano assim bastante particular, bastante singular, mas antes de mais nada um ser humano. Então a gente tem lá no capítulo 3 de Marcos, lá pela altura do versículo 17, 20, uma passagem bastante interessante, né? O capítulo 3 de Marcos narra assim, uma série de ações de Jesus voltados à cura e a pregações. Em um determinado momento, ele se retira com seus discípulos no lugar, e aquele tumulto todo, um monte de gente ainda tentando se aproximar dele, quando ele recebe a notícia que do lado de fora do local onde ele estava, estava a figura da mãe dele, né, de Maria, e seus irmãos. Os evangelhos falam assim, literalmente, que a mãe de Jesus, os seus irmãos e suas irmãs estavam lá fora, querendo buscar ele. Na verdade, o que acontecia era que a família de Jesus considerava ele como sendo alguém louco, alguém que estivesse fora de si. E a intenção deles era pegar Jesus e levar, e, vamos dizer assim, de certa maneira, impedir com que ele continuasse por aí ensinando e falando, porque a própria família reconhecia que aquela história não iria terminar bem, né? Que Jesus ele acabaria arrumando encrenca, né? E esses familiares estavam querendo se apoderar de Jesus, né? Tirar a liberdade de Jesus e encerrar toda a sua missão, todas as suas tarefas, né? Então vai ser nesse instante que Jesus ele fala assim: quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem são as minhas irmãs? E ele diz, ele complementa: minha família, os meus parentes, os meus familiares são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus nessa passagem, ele nos traz uma grande lição, né? Que muitas vezes nós temos familiares, pessoas que têm laços sanguíneos com a gente e que não têm nenhum tipo de relação, nenhum tipo de afinidade. E quando chega essa época do ano, a gente vive essa questão da festa familiar, e pessoas que a gente não vê há muito tempo começam a chegar e se agrupar nas mesmas casas, né? Nós percebemos quase sempre um momento de muito desconforto, porque muitas vezes você tem pessoas que estão ali por questões sanguíneas, mas que não compartilham dos mesmos pensamentos, das mesmas percepções de vida e de mundo, com os mesmos planos, os mesmos sonhos e mesmas, vamos dizer assim, prioridades. E a gente começa a ver que muitas vezes o Natal é um período que acaba emergindo uma série de desafetos e mágoas, e aquilo que era para se tornar um momento prazeroso de reencontro com pessoas queridas, acaba muitas vezes se tornando um momento de briga e de confusão. Então eu acredito que o Natal, justamente por carregar essa fama de ser uma festa da família, ela revela muito como nós enxergamos, como nós percebemos as famílias no modo geral, né? Então seria bastante interessante a gente repensar o que vem a ser a nossa família em si, né? Muitas vezes uma pessoa que não tem menor ligação consanguínea com a gente compartilha muito mais os nossos pensamentos, sentimentos, ideais, do que alguém que é legitimamente um familiar nosso pelos laços biológicos. Então é nesse sentido que a gente vê a dimensão e a importância da família espiritual. O que é a família espiritual? Seriam aqueles espíritos que mantêm afinidades, afinidades intelectuais, afinidades afetivas, afinidades de objetivos. Então é nesse sentido. Então é um bom momento de estar repensando, né? E estar vendo que mesmo Jesus, ele teve problemas com a sua família. Então muitas vezes a gente olha para a nossa família de um modo geral e a gente fala: puxa, como eu tenho problema na minha família, né? E a gente esquece que se Jesus teve problemas com seus familiares, por que nós não deveríamos ter? Então esse é um outro ponto. E para finalizar, já que nós estamos vivendo um momento de pandemia, seria muito interessante a gente estar repensando por uma questão de saúde mesmo, né? De higiene, de saúde,
como que a gente vai lidar com as festas do final do ano. É bom evitar a aglomeração, se a gente se encontrar com familiares, evitar o contato físico. Eu sei que muita gente fica chateada com tudo isso, mas não tem outro meio, enquanto não vem a vacina, né, para que a gente possa restaurar as coisas da maneira antiga, né? Então é um momento muito importante a gente ter prudência, né? Para que a gente não tenha lá por volta do dia 15 de janeiro uma explosão de casos e a gente bata um recorde triste, né? De mortes e tudo mais. Então vamos repensar a forma como a gente festeja, porque muito mais importante do que um abraço é a gente estar do lado da pessoa ou das pessoas verdadeiramente, né, compartilhando da mesma forma de pensar, ou na medida do possível, dos mesmos ideais, dos mesmos sentimentos. E entendendo também, por um outro lado, que ninguém é obrigado a compartilhar 100% da nossa forma de pensar, de ser, existir e de ver o mundo, né? Então fica aqui dado o nosso recado, que a gente repense qual é o nosso papel e a nossa postura diante do contexto familiar e nesse momento de festividades onde as familiares costumam se agrupar e rever os conceitos, né? E talvez caiba a gente dar maior valor à família universal, à família que a gente constrói por meio das pessoas que a gente se aproxima e que a gente compartilha a nossa forma de ser e de existir, do que aquela família que é simplesmente a família de sangue. Não que a família de sangue não seja importante, mas é muito importante nesse momento a gente rever esse sentido, né? Que vale muito mais a forma de pensar e de perceber o mundo do que os laços biológicos. Então fica aqui o recado da semana e até mais.